Bem-aventurados ao nosso podcast diário. Sua audiência é a nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, nos leva a que nos detenhamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, na qual ele escreve: Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E a gente, o que significa e em quem esperar nesse momento? Às vezes até a pergunta fica meio incompreensível. Mas por que ele coloca dessa forma? Porque Jesus coloca dessa forma? Porque na grande maioria das vezes, naquele tempo de passado e hoje também, as pessoas buscam Jesus para que ele satisfaça os caprichos imediatos, aos sonhos, às necessidades, às sustentações para o hoje, para o agora. E nós vamos perceber que ele já faz aí no texto: se esperamos em Cristo só nessa vida. Quer dizer, faz já aí uma diferença entre vida com letra minúscula e vida com letra maiúscula. Como nós vamos entender isso? Porque atualmente o tempo em que cada um de nós está encarnado não é chamado de vida, é chamado de existência. Isto é, o ciclo que iniciou no início lá da fecundação, na fase material de cada um. Prossegue, assim dizer, até a extinção dos fluidos agregadores da matéria. E, deste modo, então, a existência é cada etapa evolutiva que o espírito dispõe de um corpo físico para se reconstruir, desenvolvendo a perfectibilidade imanente. E, exatamente, quando cessam as atividades orgânicas, quando há a morte do corpo físico, a existência acabou. Mas a vida, um V maiúsculo, prossegue. Num ciclo que iniciou lá no princípio inteligente, que passou pelas diferentes fases, que adentrou ao reino nominal, que sofre de todos os estágios e jamais finda ou é submetido à velhice, ao depauperamento natural, que acontece com a matéria. Vida, assim, é constituída pelas inúmeras existências num processo ininterrupto. Tá? Mas por que essas reflexões? Porque no texto que nós vimos aí, nessa carta de Paulo, Jesus dizendo exatamente: se esperamos em Cristo só nessa vida, esse texto está aí coberto a imortalidade. A realidade que, de modo geral, é visto para quando o corpo morrer. E o destaque, portanto, é que se comece a enxergar o dia de cada um de nós, o momento de agora, com essa noção real de imortalidade. Então, nós somos imortais, não vai acontecer quando nós deixarmos o corpo físico, quando nós morrermos. A imortalidade é hoje, nesse instante em que estamos desfrutando dela. E ela vai representar, vai ter, para a nossa melhor forma de caminhar, se baseia na esperança, na certeza da fé e, exatamente,
Se eu me limitasse apenas aos momentos fugazes da existência, realmente eu iria comprometer o meu processo da vida. Então, desconectado com essa realidade, muitos espíritos buscam fazer da existência fim em si mesma. E isso é errado. De certa forma, nós temos que entender que é natural. Uma vez que, quando se fala em vida espiritual, as pessoas são levadas a pensar no futuro, em algo distante que só acontecerá após a morte. Na realidade, a vida espiritual, a vida do espírito, a imortalidade, é o que se vive hoje, com aquilo que as horas nos oferecerão. Não é, portanto, algo para o futuro, em que se pensa desfrutar naquele tempo e que nós não sabemos se chegará ou não para decidirmos caminhar para Deus seguindo Jesus. A existência finda, a vida prossegue, recheada pelos infindáveis períodos existenciais. Quando assim se entende, o ser se liberta do receio pela imortalidade, uma vez que passa a pautar seus atos, por menores que sejam, como construtores reais de um caráter íntegro. A imortalidade fundamenta-se essencialmente no progresso do espírito que precisa do corpo físico e do corpo fluídico como meio para interagir dentro da sua realidade única. Como imortal que é, seu início se dá ou se deu desde aquele simples e ignorante, partindo para alcançar níveis racionais, começar realmente o seu intercâmbio com os outros, mostrando as possibilidades, dinamizando as suas atividades nos vários processos em que a existência vai oferecer para cada um e para que cada um se afirme, conhecendo a sua natureza, dominando o meio ambiente. Se a espera pelo Cristo se projetar só para após a morte, o homem pode até ter um sentido religioso propriamente dito. Entretanto, ele não tem desperto em si a religiosidade, a vivência. Então, esta fase é a estrutura evolucionista que não teria razão de ser se não oferecesse condições para o desenvolvimento da perfectividade. Então, o texto se fecha quando coloca que é imprescindível esperar em Cristo, mas com a noção da imortalidade, indagando a própria consciência se eu permaneço com Jesus, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante aqui, hoje e agora. E nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio. Que Maria, Mãe querida, nos abençoe e guarde.